Mas se o mar se revolta às ondas do seu calor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que mortamos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem a permandar, sossegai. Seja o encarpelar no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a maltregar. Filha do Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o permandar, sossegai. Sossegai, com voz que sou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, sem plano vem me acudir. De ondas do mal que me envolvem, quem me Cantares no mestre, e sou quase a ver você. As ondas atendem a permanar, sossegai. Seja o encarregar no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem não pregar. Filha do Senhor, Rei do céu, pois todos ouvem o permandar, sossegai, sossegai, com voz que sou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em nós vejo o céu e o mar, o meu coração goza e não poderá findar. Viu meu lado, bom mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encarpelar no mar, dos homens, o gênio do mal, das águas não podem não tragar. Filha do Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o permandar, sossegai, sossegai, com voz que sou para vos salvar, sossegai. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom a gente se encontrar toda semana para estudar a Bíblia. Hoje eu quero agradecer àqueles que estão atentos e dar boas-vindas aos novos. Nós vamos estudar hoje no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e eu quero convidá-los para abrir lá. Gênesis capítulo 6, primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer origem, capítulo 6. E vamos refletir, pensar, avaliar Noé, um homem determinado. Noé, um homem determinado. Vamos ver alguns versículos. Bíblia aberta, pode usar a impressa ou a virtual. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Bíblia lida, oremos.
Como é bom, Pai, nós estamos na Tua presença toda semana na Escola Dominical Online. E o Senhor tem falado a todos nós através da Tua palavra. Temos crescido no Teu conhecimento. Tem nos alimentado abundantemente através da Bíblia. E agora nós estamos juntos novamente. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas necessidades. Vem falar conosco, vem nos alimentar e usa como instrumento. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Noé, um homem determinado. Na verdade, a história humana está cheia de homens e mulheres determinados, porque o mundo precisa de pessoas determinadas. Quando eu li a biografia de Nelson Mandela, uma frase me chamou bastante atenção em relação a isso, porque Nelson Mandela, o líder contra o apartheid na África do Sul e depois se tornou presidente, ele dizia: quando as pessoas estão determinadas, elas conseguem alcançar qualquer coisa. Veja bem, quando as pessoas estão determinadas, elas conseguem alcançar qualquer coisa. Nelson Mandela. E mais recentemente, com o falecimento do grande e famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, e ele me lembrou, junto com a sua esposa, algo que ele fez lá na sua fazenda. Ele reflorestou uma área de 600 hectares em 20 anos, com grande determinação. Aí você pode ver pela foto 2001 e a foto 2021. Ele deixou esse legado a nós, com a sua obra pelo mundo de fotografias, mas aí está refletindo o legado de valorizar a natureza, preservar a natureza e sua determinação com a esposa Lélia produziu esse reflorestamento, que é algo que está sendo tentado em nível mundial para preservação do meio ambiente. É claro que no livro de Gênesis, a origem, nós vamos encontrar uma pessoa com a mesma determinação. Nós temos aí, ao ler o texto, Gênesis 6, nós vamos entender o contexto histórico desse momento da humanidade. Gênesis 6, 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, então já estava havendo aquele crescimento, crescei-vos e multiplicai-vos, ao que o homem fez muito bem, e lhes nasceram filhas. Estamos diante do mundo em que não havia existido ainda a separação dos continentes. O mundo estava todo junto nesse período em que Gênesis está abordando para nós, o período antes do dilúvio. E aí nós podemos perceber como era a terra toda junta, não havia separação. E é claro que Gênesis 6:2 começa a mostrar algo para nós em relação a tudo isso, as mudanças globais. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. É claro que nesse período nós tínhamos duas civilizações formadas, uma que servia a Deus e a outra que não. No caso, Caim assassinou o irmão Abel e Deus presenteou a família de Adão e Eva com o filho Sete. E essa era a descendência abençoada por Deus, a descendência que adorava a Deus. E nós percebemos que até Noé, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé, até aí foram 10 gerações. E é claro que nesse período nós observamos que com Enos, depois o filho de Sete, eles começaram a invocar o nome do Senhor. E era uma civilização que fazia a vontade de Deus, uma civilização que era monogâmica, era o casamento entre um homem e uma mulher, e esses filhos de Deus serviam o Senhor de uma maneira agradável a Ele, como Deus esperava. Lucas se refere a eles
E é interessante, os filhos de Deus aí no texto, Lucas 3,36. Ele vai traçar a genealogia. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxede, Arfaxede, filho de Sem, esse filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, esse Enoque é o que foi transladado por Deus ao céu, filho de Jared, esse filho de Maalalel, filho de Cainã, e o versículo 38 de Lucas 3, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e esse filho de Adão, filho de Deus. Então, e claramente a gente vê, biblicamente, que é nos filhos de Deus. Comumente, algumas pessoas, quando leem esse texto bíblico, falam que são anjos, né? E não são anjos, são os filhos de Deus no contexto histórico aí, que ele está traçando para nós no livro de Gênesis, Moisés, a formação do povo, como estava a situação no período de Noé. E quando a gente lê Mateus 22:30, a gente apreende que não poderiam ser anjos aí, com os filhos de Deus no texto. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Jesus falando, são porém como os anjos dos céus. Os anjos dos céus, eles não têm sexos, né? Nem homem nem mulher, são os anjos, né? A gente poderia dizer assexuados. Automaticamente, duas civilizações se formaram aí. Os filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete, e agora os filhos de Caim, que eram os filhos dos homens. Ou seja, eles abandonaram Deus. Enquanto a civilização da descendência de Sete servia a Deus, os filhos de Caim, não. E com isso aumentou-se muito a violência, a maldade. E você pode perceber aí, Caim, depois vem Enoque, que é o filho de Caim, não Enoque foi levado ao céu, ele até construiu uma cidade para o filho, Irade, Meujael, Lameque. E aí nós começamos a perceber, quando aparece Lameque na genealogia, que ele já começa com a poligamia. Os filhos de Deus dentro da monogamia. Um homem e uma mulher, casamento. E agora não, agora ele já tinha duas esposas, a Ada e a Zilá. E a civilização estava desenvolvendo, porque dentro da família de Caim, começaram-se Jabal, que é o pai dos que habitam em tendas. Então a civilização começou a desenvolver-se. Jubal, que era pai dos que tocam harpa e órgão. E Tubal-Caim, que é o mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então começou a desenvolver. Isso a descendência de Caim, os chamados pela Bíblia filhos dos homens. É claro que chegou um momento histórico em que nós estamos com Noé, no capítulo 6, os filhos de Deus uniram-se com os filhos dos homens. Então houve uma junção entre eles. E é claro que nesse momento perderam os valores religiosos, perderam os valores éticos, perderam os valores morais, perderam tudo. Então a humanidade começou a se deteriorar a partir desse momento. E como aconteceu? Gênesis 6:12. Vendo os filhos de Deus, veja bem, o pecado começa com o olhar. Nós temos que tomar muito cuidado, nós não podemos olhar duas vezes algo que não agrada a Deus. Apenas uma vez, a segunda vez você pecou. E é o que aconteceu. Vendo os filhos dos homens, os filhos dos homens eram formosas. Veja aí, atraídos pela aparência delas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Veja o momento em que eles deixaram de olhar para Deus e servir a Deus, de buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, buscar mulheres que andavam com Deus. Mas veja bem, o mesmo havia acontecido com Eva. Vejam como é um momento triste da humanidade. O mesmo aconteceu com Eva. Vendo a mulher, como aconteceu com eles, vendo as mulheres filhas dos homens, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. O mesmo aconteceu com os filhos de Deus. Aí, eles se agradaram das mulheres. E a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aí vejam bem a mesma situação. O pecado é assim, começa com o olhar, cria o desejo,
É o que a gente chama de aida, né? Atenção, né? O desejo, né? O interesse e o desejo, e a ação. Foi o que eles fizeram. Como Eva pecou e trouxe o pecado, Eva e Adão pecaram, trouxeram o pecado para a humanidade, o mesmo aconteceu nesse outro momento histórico. 10 gerações depois de Adão, eles já estavam nesse caos também, tanto os filhos de Deus quanto os filhos dos homens, em relação ao comportamento com Deus. Então Moisés, nesse momento, no texto bíblico, que é o Moisés o autor do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então Moisés aí ele já vai apresentar a maldição divina com o dilúvio, por causa dessa junção dos filhos de Deus com os filhos dos homens e perverteram a sociedade por completo da época de Noé. Porém, Noé, olha aí, Gênesis 6,5, esse homem determinado, viu o Senhor que a maldade do homem, veja bem como Deus observa tudo, nada passa escondido aos olhos de Deus. As pessoas pensam que podem enganar Deus, ninguém engana o Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente, olha o texto aí, continuamente, quer dizer, repetindo, mal todo o desígnio do seu coração. O coração não era mais servindo a Deus. Os filhos do homem descendente de Caim já viviam essa vida contrária. Os filhos de Deus abandonaram a Deus também, juntamente com os filhos dos homens. E o seu coração já não era mais um coração que servia a Deus e a maldade tomou conta. Em Gênesis 6,7, Moisés vai mostrando para nós, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Era tamanha a maldade, tamanha a perversão, tamanha a corrupção, que estava diante dos olhos de Deus, e Deus tomou providência. O homem e animal e os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Aí, quando o autor bíblico coloca dessa forma, não é que Deus se arrepende, mas é a linguagem humana, para que seja entendida a nós. É o que a gente chama, biblicamente, a linguagem antropomórfica. Ou seja, coloca a linguagem humana para que se entenda. Não é que Deus se arrepende, Deus sabia de todo o processo. Deus mudou aí a ideia, melhor, mudou a visão em relação ao homem. Houve uma mudança na percepção de Deus. Não o arrependimento como nós o temos como seres humanos. É claro que Gênesis 6,8. Porém, Noé, olha bem, Deus sabe os que o servem, os que andam no seu caminho, que o buscam, e aqueles que não. Ele também viu, e ele diz aí, Gênesis 6,8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja bem, ele notou que Noé não era igual àquela junção entre os filhos de Deus com os filhos dos homens. Ele era diferente da sua nação. Por isso, nós vamos refletir hoje e pensar no tempo presente, onde vivemos, com os mesmos comportamentos, abandonando Deus. A vivência atual tem sido deteriorada, corrupta, e nos assusta até diante do quadro que nos é apresentado. Então, Noé, um homem determinado, e nós também, como Noé, temos que ser determinados a fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, Noé era determinado por quê? Porque ele era íntimo de Deus. Isso é ponto primordial para a nossa vida como servos de Deus. Pessoas que fazem a sua vontade agradam a Deus. Aqueles que são cidadãos dos céus, que vão orar com o Senhor para sempre. Eles são íntimos de Deus, como Noé o era, e a gente se apercebe aí. Como? Gênesis 6,9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele não deixou se levar por aquela perversidade, por aquela união, por aquele grau de maldade que estava a viver no seu período. Porque Noé andava com Deus. Quem anda com Deus, quem é íntimo de Deus, não é levado por essas colocações, por essas afirmações, não anda, não faz nada em contrário à vontade de Deus. Por quê? Aí o destaque pelo texto bíblico, ele era justo, ele era íntegro,
Ele era sincero no sentido de agradar a Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Nós estamos hoje num boom. O censo de 2022 mostrou que houve um crescimento enorme dos evangélicos no Brasil. Os católicos estão com 56% e os evangélicos 26%. Está havendo um crescimento aí. E a pergunta é, houve mudança no Brasil? Alterou o quadro do país com a presença evangélica maciça na nação? A minha pergunta é essa, porque o mais importante é a transformação que aquele que anda com Deus faz em todo lugar que estiver. A mesma coisa acontecia com Noé, aí sozinho no meio da sua geração. Ele era bênção nas mãos de Deus. Imagina a nossa nação com 26%, o quanto nós podemos transformar a nação se todos forem justos, íntegros, sinceros em agradar a Deus. E, mais ainda, andava com Deus. E eu gosto muito dessa palavra, andava com Deus, porque foi a mesma que Deus usou, Moisés usou, melhor dizendo, no texto para referência a Enoque. Nós sabemos que Enoque, olha lá, Gênesis 5:24, Enoque era dessa geração aí das 10 gerações. Andou Enoque com Deus, Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, não enfrentou a morte. Nós sabemos na Bíblia que há 2 homens que não enfrentaram a morte, Enoque e Elias, o profeta. Ele viveu somente 365 anos, mas tinha uma vida de fé e pureza. Tamanha era a sua santidade diante de Deus, que Deus o tomou para si, o levou para si. Porque o mais importante é andar com Deus. E ele andou com Deus, e Deus o levou para morar com ele. E a mesma palavrinha, Noé andava com Deus. Ele caminhava com Deus no meio daquele povo corrupto. Porque quando você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus, você tem uma vida íntima com Deus, nada afeta você, não derruba você, porque Deus está conosco. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ele nos assiste em todos os momentos, principalmente momentos de fraqueza. E é claro que ele Noé mantinha. Ele guardava o dia do Senhor, como aprendeu, fazia sacrifícios e era alguém que pregava o arrependimento para o seu povo. 2 Pedro 2:5, porque a Bíblia é maravilhosa, né? O que nós chamamos de regra hermenêutica, que é a regra da interpretação bíblica. A própria Bíblia explica a Bíblia. E é interessante que estamos no primeiro livro da Bíblia, mas agora nós vamos para o livro de 2 Pedro 2:5, para nos ajudarem a compreender mais ainda o que estamos a aprender. E não poupou o mundo antigo, 2 Pedro 2:5, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele era pregador da justiça. É claro que os descendentes anteriores a Noé, nós vemos aí, todos já haviam morrido, né? Adão viveu 930 anos, o termo bíblico é anos mesmo, literalmente. Sete viveu 912, Enos 905, Cainã 910, Maalalel 825, Jared 962, Enoque 365 só. Deus o tomou para si. Metusalém, que é o mais que viveu, 969, Lameque, que era o pai de Noé, 777, e Noé viveu 950 anos. Todos haviam morrido, só sobrou Noé, fiel, o renovo daquele momento histórico da nação. E na época Noé era o único que cria em Deus entre os seus contemporâneos. Veja bem, não importa, ele não era levado pela maioria. A tendência hoje é nos colocar, o meio ambiente influi a pessoa. Pode ter probabilidade, mas não influi. Se a pessoa realmente tem determinação. Se é um homem determinado como Noé, não é influenciado. Ele não se deixou influenciar, ele manteve o padrão de intimidade com Deus. É claro que teve o privilégio de gerar 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Se você quiser com uma lição de casa, após o capítulo 6, 7, 8, 9, leia os próximos capítulos para você conhecer
a história dos filhos, a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Isso, Gênesis 6:10, que a gente está lendo aqui agora. Mas veja bem, Noé, um homem determinado, primordialmente íntimo de Deus. Mas veja bem, um homem determinado é orientado por Deus. Hoje nós estamos num momento que a gente não sabe o que fazer. As situações são complexas. Eu, como líder religioso, como conselheiro, são situações que nos pegam de surpresas. E imediatamente nós vamos em oração buscar a direção de Deus. E Ele nos dá orientação, e Ele nos orienta em qualquer situação. Aconteceu com Noé. Ele estava sozinho, era só ele, Deus e sua família. Foi orientado por Deus. Como? Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aí a gente vê que Deus vê tudo. As pessoas acham que Deus é pego de surpresa, que as coisas acontecem. Não, nós é que somos pegos de surpresa. De repente para nós, mas Deus já sabe antes da fundação do mundo, Deus já sabia de tudo. Então a terra estava corrompida à vista de Deus. Deus viu a corrupção e cheia de violência. Deus vê tudo. Talvez aqueles responsáveis para conduzir a sociedade não vejam, às vezes não estão interessados em ver, não estão interessados em solucionar, mas Deus soluciona. Deus viu tudo. Eles faziam o que eles queriam, as maldades todas ali, eram homens gigantes, que fala o texto bíblico, gigantes no sentido que eles tinham poder, faziam, determinavam tantas coisas, né? Mas veja bem, Deus estava vendo o que eles estavam a proceder. Em Gênesis 6:12, nós vamos começando a ver que esse homem determinado vai sendo direcionado. Gênesis 6:12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Ele observou tudo, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Tristeza, porque eram os filhos de Deus com os filhos dos homens, juntaram, e a coisa se perverteu tremendamente. Mas veja bem, talvez não estejam alertando. Noé alertou. Noé pregou 120 anos, enquanto ele teve o período de construção da arca. Mas antes de Noé alertar, Deus já tinha observado, Deus já tinha visto tudo. E Deus também vê a nossa situação. Não fique triste. Às vezes acontecem injustiças, maldades que fazem conosco, mas Deus está vendo. O salmista coloca que ai daqueles que fazem os servos de Deus derramar uma lágrima. Essa lágrima, Deus toma essa lágrima e depois ele cobra. Observe bem, Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Então vem aí a orientação de Deus. Ele está falando com Noé, orientando Noé, esse homem determinado. Resolvi dar cabo de toda a carne, de toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então é aquele momento em que Deus vai agir, vai operar, porque tem a hora que Deus age, opera. A humanidade será destruída. É triste, né? Deus, no Jardim do Éden, criou o homem, criou o universo, criou a terra para colocar o homem, né? Os expulsou do jardim porque eles pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus, e agora o mesmo fator novamente. Eles agora é mais sério. Noé e Adão e Eva perderam a vida no paraíso. Agora eles iriam perder a própria vida na terra, por causa da desobediência a Deus. Mas observe bem que Noé está sendo orientado por Deus. E mais ainda, Gênesis 6:13. Olha Deus falando a Noé. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Mas Noé foi preservado. Preservado por quê? Porque Deus é soberano. Deus tem o controle da vida e da morte. Ele é o dono de tudo. Ele controla tudo. Ele dirige tudo. A humanidade não está
a sua própria vontade. Os reis, príncipes, os poderes constituídos não estão à sua própria vontade, porque Deus está no controle. Parece que está descontrolado. Não, Deus sabe a hora certa de agir. E o agir de Deus é tremendo. Quando a gente lê Ezequiel 12, 28, pois diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá, a palavra do soberano, o Senhor. Iria se cumprir. Noé tomou conhecimento, orientou Noé. Noé seria preservado, mas ele ia exterminar a humanidade com o dilúvio. E é claro, foi uma catástrofe global, jamais vista nas 10 gerações de Adão até Noé. Nunca houve isso. Iria eliminar a mudança no planeta todo, o planeta que nós estamos hoje aqui vivendo, os continentes, as separações todas, toda essa mudança proveniente desse período da humanidade em que houve o dilúvio, né? Em que tomou toda a terra, operou em toda a terra, houve uma transformação radical, até em relação aos continentes, como nós vimos lá no início. E é claro que um homem determinado, Noé, é claro, ele era íntimo de Deus. E por essa intimidade com Deus, ele foi orientado por Deus. Então não se preocupe, as coisas acontecem na nossa vida com propósitos, com planos, com objetivos de Deus. Quem anda com Deus não teme nenhuma situação. Ele sabe que Deus está no controle de qualquer situação. Ele não se desespera, porque ele anda com Deus, ele é íntimo de Deus. E a sua fé só tem aumentado, crescido nessa intimidade de ler a Bíblia todos os dias e orar, manter essa comunhão com Deus. Era o que fazia Noé, e Noé conversava com Deus. Aí, Deus falando com ele. Agora, automaticamente, um homem determinado, além de ser íntimo de Deus, além de ser orientado por Deus, ele é obediente a Deus. Observe bem aí. Gênesis 6,14. Faz uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Normalmente, essas tábuas aí de cipreste, é lá naquela região ali do Irã, da Turquia, da Armênia, porque é onde a arca repousou no final, foi no Monte Ararat, na Armênia. Então, é nessa região. E compartimentos, né? E vai usar o betume. Betume é como é o asfalto hoje, né? Para deixar a arca bem impermeável. Recebe a ordem. Ele está aí pronto. Faz uma arca de tábuas. Ele recebeu orientação. Na hora, ele vai cumprir a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus é soberana e é o melhor para nós. Era o melhor para ele. Ele estava dizendo, com certeza ele estava triste em ver a humanidade daquela forma. Porque aquele que anda com Deus, ele não se acomoda dentro do pecado, o pecado o entristece. Ele não se agrada, ele não aceita aquilo que não honra a Deus, que ofende a Deus. E aí ele recebeu a ordem. E segundo a tradição babilônica, Noé nasceu em Fara, que era uma cidade no Eufrates, a 112 quilômetros do Eufrates, ou melhor, no Eufrates, a 112 quilômetros no noroeste do Éden. Ele nasceu lá. E, é claro, ele estava acostumado com o tráfico fluvial. Ele estava acostumado com a confecção de barcos para aquela época. Então ele era um homem também preparado nessa área. E uma coisa importante, a carpintaria nesse processo aí já tinha se desenvolvido bem, para que ele pudesse fazer esse trabalho aí durante 120 anos. Gênesis 6,15. Desse modo a farás, de 300 côvados será o cumprimento. Deus também é muito especial, porque quando ele nos coloca na missão dele, ele nos dá o projeto. Ele deu o projeto aí, ele foi o engenheiro, o arquiteto aí para que Noé fizesse a embarcação. 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30 côvados. E aí nós temos uma colocação, uma imagem que mostra para nós
como era a arca na metragem nossa. Então a arca era dessa forma, ela deveria ter 133 metros de comprimento, 14 metros de altura e 23 metros de largura. Era essa a arca para se colocar os animais e Noé em sua salvação. Hoje, se for comparar, é similar a um atual navio petroleiro, que é feito dessa mesma forma nos dias atuais. Foi o que Noé recebeu a orientação de Deus para fazer. E o propósito da embarcação não era navegar. Isso é importante a gente tomar consciência. Não era para navegar, era para flutuar, porque ali seria o local de salvação de Noé, sua família e os animais. Não tinha nem leme e nem vela. Se você observar isso, a arca não era para navegar. Sem leme e sem vela. Era só para flutuar, preservando a vida de Noé, sua família e os animais que estavam com ele. Gênesis 6,16. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. Então veja como Deus é maravilhoso. Ele nos coloca na missão e ele nos dá os requisitos para fazê-la. É o que aconteceu com Noé. Obediente a Deus, sabendo o propósito de Deus, se colocou nas mãos de Deus, fez a vontade de Deus. Olha aí, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. E aqui nós temos uma planta dessa arca. Você pode observar aí pelo quadro, né? Eram 3 pavimentos. E nas laterais, você pode observar aí que eram colocadas a água e o alimento. Nas 2 laterais aí. Aí está Food Water Storage, que eu peguei a planta em inglês. E lá em cima a abertura, que tinha lá no alto, para ele poder abrir para ventilar a arca. Então era lá no alto. Então Deus deu a planta completa para que Noé o fizesse. E ele teve tempo, 120 anos ele conseguiu produzir esse material. E por ação divina, na época de Noé, olha o que aconteceu. Gênesis 6,17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Como é bom andar com Deus, não é? Ele é a nossa proteção. O único que andava, fazia a vontade de Deus na sua época, na humanidade da sua época. Deus esteve com ele, o orientou, o capacitou e possibilitou um recurso, um meio para a sua salvação. Dele e de sua família, porque eram os únicos que realmente faziam a vontade de Deus, andavam com Deus nesse período, porque os demais tinham todos corrompido e iriam todos perecer. E o julgamento de Deus foi muito especial, porque envolveu uma ação sobrenatural. Não era uma fatalidade. A tempestade vem, a chuva, os terremotos, os tufões, né, as enxurradas. Não. Era algo realmente de uma ação de Deus. E eliminar do planeta a humanidade, por causa do seu pecado, por causa da sua maldade. E é claro, Gênesis 6,18 ainda. Esse homem obediente a Deus, esse homem determinado, veja o que Deus coloca aí, Gênesis 6,18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Ele fez uma aliança com Noé. Adão e Eva já tinham quebrado a aliança feita com Deus ali. Agora veio a aliança, vamos dizer, com o segundo Adão, né? Porque iria povoar a humanidade novamente após o dilúvio. Estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, 8 pessoas ali foram salvas para que a humanidade fosse preservada, porque andavam com Deus. É claro que Noé deve ter instruído a família, orientado a família, porque o líder do lar, o sacerdote do lar é o pai. Quando não tem o pai, pode ser a mãe, tá? Não tem problema. Mas ele deve ter instruído, orientado. A família servia a Deus junto com ele. Porque quando o pai e a mãe servem a Deus, os filhos servem a Deus. Quando o pai e a mãe não servem a Deus, os filhos não servem a Deus. É o que aconteceu, né?
aí se perverteram todos. É claro que Deus fez uma aliança com Noé para preservar ele e sua família, para a sua preservação. É claro que Gênesis 6,19, ainda o texto nos coloca: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Então aí vai dando orientação e é claro que Noé, obediente, cumpriu o seu papel. E a gente percebe aí no texto, que chama atenção, uma ação divina para que os animais viessem até a arca. Deus conduziu os animais todos para a arca. É a ação de Deus. Porque é assim, quando é o plano de Deus, o plano de Deus, as portas se abrem, as janelas são escancaradas. O Senhor age de tal maneira que nós nem imaginamos. Imagine, Ele deu ordem a todos os animais para virem até ali, para serem salvos. Ele os conduziu, olha o que diz o texto, Gênesis 6,20. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Olha, você não vai procurar lá não, eles virão. Eu os trarei a ti para conservares em vida. Gênesis 6,21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento de ti e a eles. Como nós vimos aí, nas laterais estava o alimento. Eram 3 pavimentos, aí foram distribuídos todos ali naquela embarcação. E Noé obedeceu a Deus. Quando a gente leu o versículo 22 de Gênesis 6, nós apercebemos esse homem determinado. Por que ele era determinado? Noé obedeceu a Deus e diz o texto: assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Fez tudo que Deus ordenara. Porque realmente é um homem determinado a servir a Deus, a agradar a Deus, a viver uma vida segundo os propósitos do Senhor. É claro que, concluindo, ele orientou sua família. Foi um trabalho conjunto ali, das 4 mulheres e os 4 homens. Adão, ou melhor, Noé, Sem, Cã e Jafé. E eles trabalharam, recolheram material, tiveram tempo para falar 120 anos da construção. E durante todo esse período, Noé falou, alertou, orientou. Então nós não devemos nunca deixar de fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte. Não teve resultado nenhum, porque todos foram condenados, eram os planos de Deus. Mas ele e sua família foram salvos, preservados, e foram instrumentos de Deus para povoar a humanidade. E Hebreus 11, 7, isso é importante, hermeneuticamente falando, buscarmos outros textos que falam do assunto. Nós temos lá Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, fé em Deus, confiança em Deus, porque ele realmente era um homem íntimo de Deus, foi orientado por Deus e obedeceu a Deus pela fé. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. É a fé que nós temos. A fé é um dom dado por Deus. E é claro que o justo viverá pela fé. Romanos 17. Nós temos a fé, que é um dom dado por Deus. E não é a fé em Deus, né? A intimidade com Deus, a orientação de Deus, a obediência a Deus, salvou a sua vida e hoje ele está na eternidade com o nosso Deus, porque ele tinha o temor de Deus. Quando você fala na Bíblia, fala-se o temor de Deus, não é o medo de Deus, mas é o respeito a Deus, a sujeição a Deus, a confiança na soberania de Deus, o descansar em Deus, o esperar em Deus. Ele sabia da ação de Deus e ele manteve-se fiel, sozinho com sua família, naqueles tempos difíceis. É claro que a obediência de Noé condenou o mundo. O mesmo acontece hoje, né? Nós estamos alertando as pessoas, estamos falando do poder de Deus, falando para transformar em vidas. Nós estamos aí a expor
nós somos bênçãos para aqueles que aceitam, mas seremos maldição para aqueles que não aceitam. Só existem duas formas para eu ter a dádiva de Deus, né? Aceitar a sua bênção, né? Receber a bênção, ou não. É claro que o mundo atual está tendo uma transformação. A transformação começou lá com o dilúvio, né? Separou-se os continentes, como nós temos hoje. E a África hoje, olha, está se dividindo em 2 continentes. Está se formando um mar nesse processo. Já está visível as fendas. Pode ver pelos YouTubes da vida aí, se você não tem tido conhecimento, observe. Está havendo uma transformação muito grande no mundo. As mudanças, as profecias bíblicas estão se cumprindo. Porque é a volta de Cristo. Jesus Cristo veio há 2 anos atrás e Ele vai voltar. Ele está chegando. Está chegando Jesus Cristo. E tudo que está acontecendo na natureza, que está acontecendo na humanidade, que está acontecendo nos dias atuais, é sinal da sua vinda, da sua volta. E Mateus 24, 37. Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Naquele período, o povo não acreditou em Noé, não deu importância, deve ter ridicularizado Noé. Imagine construir um barco no lugar que tinha água, não tinha nada. Deve ter passado horrores de humilhação, né, chacota, piadas, tantas coisas, que é o que acontece hoje. Nós falamos, Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é o único que pode nos levar para a eternidade. As pessoas ridicularizam, né, não dão importância. Naquela época a mesma coisa, se casavam, davam casamento, e quando Noé entrou na arca, ninguém percebeu. Só perceberam quando foi fechado. Deus fechou por fora a arca. Interessante isso. Para Noé não abrir. Fechou por fora. E quando começou o dilúvio, o desespero, aquela luta, mas não tinha mais chance, não tinha oportunidade. O mesmo acontece hoje com todos nós. Nós estamos levando a oportunidade das pessoas conhecerem Jesus, aceitarem Jesus, se arrependerem dos seus pecados, pedir perdão e terem a certeza da vida eterna. Ter a senha para o céu, que é o sangue de Jesus. E já ter o selo do Espírito Santo, que está dentro de nós através da ação do Espírito Santo. E mais ainda, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quando você lê o Apocalipse final, você vê a importância de ter o nome escrito no livro da vida. E os únicos que vão viver a eternidade com Deus após a vida de Jesus são aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, se arrependeram dos seus pecados e receberam o selo do Espírito Santo e muito mais, né, tem os nomes escritos no livro da vida. Espero que todos nós possamos avaliar a nossa vida para não sermos pegos de surpresa, aproveitar o tempo que nos é dado e conhecer o poder de Deus através de Jesus e ter a bênção de ter uma eternidade com Deus para todo sempre. Esse é o nosso desejo, né? É a nossa oração. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, orar, como fazemos no fim das nossas escolas dominicais, e nós vamos agradecer por tudo que Ele tem nos feito até hoje e também interceder por aquelas pessoas que pedem as nossas orações. Então vamos orar nesse momento. Pai, como é bom a gente poder expressar a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, pelo cuidado que o Senhor teve com a vida de Noé, que andou com Deus, era justo e íntegro. O Senhor o preservou e o mesmo aconteceu conosco. O Senhor tem cuidado, tem zelado, tem dirigido a nossa vida. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado abundantemente e continua dirigindo os nossos passos. E que a mensagem de hoje possa tocar profundamente os nossos corações e que possamos viver como Noé, justo e íntimo, andando com Deus através de Jesus Cristo. E agradecemos, Senhor, porque as escolas dominicais têm falado ao coração de muitas pessoas. E nós temos recebido depoimentos de pessoas que o Senhor está transformando vidas. Continua, Pai, operando através da escola dominical e transformando vidas preparadas para a eternidade contigo. Queremos, ó Pai, também interceder, porque nós temos muitas famílias em luto,
Sabemos, ó Pai, da Yara Ari e sua família. Continua assistindo com a tua graça, com o teu poder, dando conforto. A Elete, que perdeu o seu filho, os seus 2 filhos, não é? O filho do coração e o filho que o Senhor deu a ela. Seja confortando e confortando a mãe também, ó Pai. Dona Dita, Senhor, dando a ela suporte para passar com a perda do seu filho, Senhor. Conforta os corações dessas mães. E também com a viúva, Senhor, a Duda, que o Senhor seja o seu alento, o seu fortalecimento. E seja, ó Pai, também cuidando, ó Pai, da Maria Helena, Senhor, confortando, fortalecendo esse momento. E guarda, ó Pai, a Lúcia Helena, Senhor, ali em Tietê. Agradecemos muito, ó Pai, pela vida do Marcelo, ó Pai. O Senhor cuidou, zelou dele. O Senhor o levou para morar em glória contigo. E há um conforto no nosso coração, porque vamos nos encontrar em breve com a sua volta. E cuida de Lúcia Helena, dá ela todo o suporte para passar por esse momento. Guarda também, ó Pai, a Thaís, a neta da nossa irmã Nadir Santos, Senhor. Conforta o seu coração com a perda do seu esposo. Dá-lhe todo o suporte que ela precisa. Guarda, Senhor, as mulheres que oram, que elas são 91, intercede, dão suporte à Escola Dominical Online, que haja nelas a fome de estudar a palavra de Deus, a fome de ser íntimas de Deus. Guarda, Senhor, do seu Erisvaldo Bueno, o café e sua família, cuida dele, guia os seus passos, Senhor, o dirija. E seja, ó Pai, com a Sueli, nossa vizinha que está em radioterapia em São Paulo, abençoe esse tratamento, e com ela o seu filho Bruno, Senhor. Guarda, ó Pai, também o senhor Odir Maranho, que está lá na UTI em São Paulo. Que o Senhor possa estar atuando, operando, enfim, em cima do seu tratamento. Guarda, Senhor, também o seu José Antônio Nogueira, 62 anos, irmão de Zeila, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando dele, fortalecendo, restabelecendo a sua saúde. E guarda, Senhor, a Cauane e seu bebê, o Levi, que está com problemas no pulmão. O Senhor possa estar assistindo aquela criança ali na incubadora, Senhor, e sendo médico dos médicos, restaurando a sua saúde. Também, ó Pai, hoje é aniversário da própria mãe, a Cauane. Cuida dela, Senhor, fortaleça, derrama a tua graça, o seu poder sobre a sua vida, ó Pai, com 20 anos, enfrentando esse momento com seu filho, Levi. Oremos também, ó Pai, pelo Brasil, que esteja acompanhando o governo federal, estadual, municipal, que a tua graça, que o teu poder, que o país possa se tornar cristocêntrico, Senhor, e que esses 26% de evangélicos do censo possam transformar o país, não só com o seu falar, mas com o seu viver. Guarda, Senhor, o Sandro e o Senhor Thaís, a Denise e a sua mãe, que a tua graça e o teu poder os revista. E seja, ó Pai, com os nossos Sidneys, tanto de Tietê quanto de Apiaí, no seu combate, na sua luta contra o câncer. Guarda, Senhor, o Mateus, filho de Ari e Suzana, cuida do seu tratamento, da sua vida. E seja, ó Pai, cuidando da Sandra Citrone, Senhor, abençoe o seu tratamento, guarda juntamente com ela a sua família, o seu Hélio também, a Carmo, o assista, o guarda, o proteja. Não esquecemos, ó Pai, do Reginaldo Mucim, que o Senhor o revista com o teu poder, e também do Alexandre, ó Pai, que a tua graça, que o teu poder possa estar presente na vida dele. E não esquecemos também da Itânia, ali na Itália, Senhor, no seu tratamento com câncer, e o Eduardo Takinaka também. Ó Pai querido, há tantos que necessitam, carecem, estão participando da Escola Dominical Online. Faz um milagre na vida dessas pessoas, Senhor. Opera nos seus tratamentos, opera no seu lar, opera nos seus problemas, transforma essas vidas. Não estão escritas no caderno, mas o Senhor conhece cada coração que está agora participando. Que a tua graça e o teu poder esteja com eles. E seja, ó Pai, também acompanhando aqueles que precisam de algo especial. O seu coração carece da tua graça. E seja libertando da depressão que estão a passar, da ansiedade, da síndrome do pânico. Enfim, ó Pai, cuida de cada um. Tanto crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, na terceira idade, que a tua graça e o teu poder os revista. Nos abençoe, nos guarde e agradecemos, ó Pai, por essa escola dominical que tivemos hoje. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe. Amém. E vamos cantar um hino. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor. Molde e refaze todo o meu ser, segundo as sombras do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me a teus pés. Tua vontade